Vamos lá. Seguinte, nós temos um ponto em comum com relação a João Paulo e outros divergentes. Primeiro. Isso porque você viu o vídeo do 10+1, foi isso? Não, a gente já tinha aquela conversado resenha sobre nossa, isso. Né? A gente já tá. tinha conversado sobre isso. Mas a questão de João Paulo é o seguinte. Lembra que eu falei que a saída de Marcos Felipe, que inclusive tem foto dele aí já circulando no aeroporto, foi inclusive Leiro quem trouxe essa primeira informação, né, que encontrou Marcos Felipe no aeroporto de Salvador. Quando vocês quiserem, fica à vontade. Ótimo, Graças a mas Deus. eu quero saber depois, não agora. Ó, Muito bom. foi Leiro que trouxe a informação em primeira mão, né, de Marcos Felipe já no aeroporto de Salvador, partindo a milhão, no que deve ser a Turquia, para fechar lá com Eyüpspor da Graças Turquia. a Deus é você que tá pronunciando o nome desse clube por turco, viu? Pois é. Eyüpspor. Inclusive, é um time da Turquia que bateu na trave nas 2 últimas temporadas de chegar a competições internacionais. Ótimo. Lá na Super League, né, a primeira divisão Sinal da de que Turquia. tá competitivo. Que tá bem. E eles perderam um goleiro para o Lille, a gente trouxe essa informação aqui também. E aí Leiro trouxe, né, essa informação, foi até um amigo dele que tirou uma foto com o Marcos Felipe no aeroporto, e aí, o cara tá no Caiu no aeroporto mundo. hoje, já foi, né, beleza. E a gente falou aqui que com a saída de Marcos Felipe, o Bahia se vê o quê? Obrigado a trazer um goleiro. Isso. O Bahia tem 3 vagas no seu elenco principal. Porque a rigor, a 4ª vaga é rotativa, digamos assim. O Jampa já foi, outro goleiro já... O Gabriel, que acho que até já saiu, enfim, do time, já ocupou essa vaga. Mas o Bahia tinha para o seu elenco profissional 3 vagas. Ronaldo, Danilo e Marcos Felipe. Perdão, gente. Bom, se o Bahia tivesse que contratar um goleiro sem perder um desses 3, ele teria que ter 4 vagas. Isso. E um elenco não comporta 4 goleiros. Isso. Eu falei aqui ontem, saída de Marcos Felipe, o Bahia vai se ver forçado a trazer um goleiro. Beleza? E aí, qual é o nosso denominador comum? Dito isso, por minha pessoa, você falou algo no nosso 10+1, lá no nosso Instagram, no @BaFutebolClube, que foi interessante, eu assino embaixo. O Bahia não trouxe um goleiro. O Bahia trouxe uma reposição. Sim. Ou seja, a gente combinou aí, o meu argumento e a sua argumentação, eles acabaram combinando. Beleza. Isso aí, estamos certo? Alinhados. Aliados, beleza. Vamos agora bagunçar o coreço. Certo. O que é que você acha do goleiro João Pedro, dessa contratação, sendo reposição? João Paulo, só quero dizer João Pedro. João Paulo, sendo reposição, não sendo reposição, seja lá o que for. O contexto da contratação, reserva do Santos, vindo de um bom tempo de inatividade, tendo se machucado no ano passado, jogando a Série B pelo Santos contra o América Mineiro. Fez apenas um jogo nessa temporada, onde ele foi bem. Campeonato Paulista. Santos 3, Inter de Limeira 0. E curiosamente eu vi esse jogo, porque foi aquele jogo que o Neymar fez o Fez gol o olímpico. Isso. E ele foi bem no jogo, inclusive, João Paulo. Mas depois Gabriel Brazão, merecidamente, conquistou a vaga e tá pegando pra caramba, e João Paulo ficou no banco. Só que o contexto da contratação de João Paulo hoje é de um jogador que tá sem atuar. Sim. Só que esse João Paulo já foi alvo de cobiça de muita gente, Isso. inclusive do próprio Bahia, há algum tempo. Mas a contratação está sendo feita agora, não foi no ano passado, não foi há 2 anos. Então vamos lá. Cássio Cardoso, João Paulo. Bom, vamos lá. Ótimo o seu preâmbulo, Pedro Santos, com todo respeito. O João Paulo é melhor goleiro que Marcos Felipe. João Paulo, o anúncio de João Paulo, ele é recebido com muita desconfiança, e eu percebi isso, e a gente pode colocar uma enquete até aqui para saber como, né, nossa audiência aqui está entendendo o anúncio dessa. Vai acontecer, João Paulo vem para o Bahia, como isso está sendo recebido, mas o contexto é danado. O contexto ele faz tudo mudar, para melhor ou para pior. Se o Bahia, em 2024, mesmo com o rebaixamento do Santos, se o Bahia, no início de 2024, contrata o João Paulo, ia ser recebido com pompa e circunstância. Sim. A sensação é que o Bahia brocou no mercado. Trazendo Caio Alexandre, Jean Lucas, E muitos Everton clubes Ribeiro. quiseram o João Paulo no momento em que o Santos foi para a Série B. Exatamente. João Paulo se lesionou, calcanhar, tendão de Aquiles, jogo contra o América, lá em Minas. Ficou fora muito tempo, o Brazão ocupou espaço. Quando o João Paulo voltou, Não tinha espaço para ele ocupar mais. E por conta disso, ele já tinha manifestado interesse em sair do Santos para poder jogar. Acompanhei até alguns
setoristas do Santos e torcedores do Santos, né, se manifestando, dizendo que é um bom goleiro. Eu olho o João Paulo com bons olhos, inclusive hoje. Mesmo dentro do contexto dessa contratação. Só que por que tem muita gente olhando desconfiada? Porque parece que o Bahia tentou algo maior e não conseguiu. O Bahia teve seu nome especulado com João, do Botafogo, com Everson, do Atlético Mineiro, inclusive temperatura bem fogo, uma negociação bem fogo alto. Se falou no goleiro do Girona, Patrick Siqueira surgiu como o cara que o Bahia vai trazer. Se você for botar aqui na lista, Cássio, perdão interromper seu comentário, mas o Bahia não buscou poucos goleiros, não. Não, muitos. Everson, do Atlético Mineiro, vou tentar lembrar aqui. Everson. Guido Herrera, lá do Tajeres. Léo Jardim. Paulo Torres. John, 5. Isso. Patrick Siqueira, 6. O Mourisco, do Curitiba. Bahia sondou, Pedro Mourisco? 7. Segundo o nosso querido amigão, Thiago Leiro, falou na live que o Bahia ficou entre 3 goleiros. O Neto, que chegou no Botafogo, também foi 8. Mas vamos goleiro lá. Que o Bahia... Pode colocar mais um aí que foi informação de Leiro. Gabriel Batista, ex-Flamengo, que acho que tá em Portugal agora. Carlos Miguel. Hã? Carlos Miguel também agora. Carlos Miguel, 10. Isso. 10 goleiros. Isso. Pronto. Então foi bom, porque aí você embasa o que eu tô querendo dizer. O Bahia buscou 10 goleiros, que nós, né, entendemos que foram 10. O Bahia deixou passar 8 meses de 2025. O Bahia entrou em 2024 com a questão do goleiro ali, né? Aquela, pô, vale a pena reforçar, estou com a posição que não tá. Veio o Adriel foi um desastre, que é em tese para ser titular. Não sei se a gente lembra disso, tá? Chegou o goleiro para ser titular. Ó, o Matheus tá querendo falar com você ali. O goleiro Adriel foi um desastre, mas ele chegou para ser a revelação, o cara que assumia a titularidade vindo do Grêmio. Não funcionou. Marcos Felipe ficou. 2024 acabou com Danilo Fernandes no jogo que botou o Bahia na pré-Libertadores. Foi Danilo Fernandes, gente. Então estava claro que o Bahia precisava contratar um goleiro. Aí começou toda essa movimentação, o nome de Everson especulado, outros nomes, enfim. Esses que a gente trouxe aqui, muitos começaram lá. O Bahia não fechou com ninguém e o Bahia demorou demais. Quando o Bahia demora demais, quando alguns prejuízos, ontem saiu reportagem no Bahia Notícias que 25% dos gols do Bahia tiveram falha de goleiro na temporada que o Bahia sofreu. É muita matéria coisa. Do Bahia Notícias. Bahia Notícias. É muita coisa, pô. Então, se isso fosse resolvido mais cedo, se não tivesse tanto desgaste, se não parecesse que o João Paulo é um step de 10, provavelmente, sendo que tecnicamente talvez João Paulo não seja step nem de 5, mas provavelmente o fato do Bahia ter demorado para repor, já ter tido prejuízo, ter batido na porta de tanta gente permitindo ir além em relação a investimento, e volta pro João Paulo que estava ali no começo da trilha, a sensação que você tem é que houve um fracasso e que o Bahia pegou ali alguém para não ficar sem nada. O Daniel Vitor, o Grupo City gasta 100 milhões em goleiro pro Manchester City sem pestanejar. Quando é pro Bahia, fica nessa murrinha. Ah, bicho, mas é uma questão de realidade. Quanto é que gera de receita o Manchester City? Onde, né? Quanto é que gera tá falando do goleiro que acabou de ser campeão de tudo, né? Do Donnarumma. O que eu quero falar é o seguinte. Eu acho o João Paulo uma boa contratação. Resumindo, eu acho o João Paulo uma boa contratação. Mas é difícil você explicar isso. João Paulo está acima dos goleiros que o Bahia tem no elenco? Está. João Paulo é melhor que o Danilo Fernandes de hoje. João Paulo é melhor que o Ronaldo. João Paulo é melhor que o Marcos Felipe. Então eu achei que a gente ia discordar mais. Eu acho o João Paulo melhor goleiro do que os 3 multiplicados. João Paulo é muito bom goleiro. João Paulo... mas tá sem jogar um bom tempo. A questão mas tá treinando normal, tá? Tá bem. Ele tá bem. Ele só não tem como jogar porque Brazão é o titular goleiro do Santos. Goleiro é um só, exatamente. O que eu acho é o seguinte, Cássio. A escolha por João Paulo, ela já poderia ter sido feita há muito mais tempo, porque era uma escolha fácil e óbvia pro Bahia. Fácil e óbvia. Um goleiro que vinha sendo destaque no Santos nos últimos anos, que inclusive, mesmo o Santos tendo sido rebaixado, você não viu um torcedor do Santos reclamar dele. Reclamou de tudo, mas não falou dele. Não falou dele. Quando ele caiu, muitos clubes fizeram assim, ó, opa, isso. João Paulo tá lá.
Só que o salário de João Paulo no Santos não é pequeno, gente. Isso. Não é baixinho, não. João Paulo tem sido titular no Santos há muito tempo. Desde inclusive, 21, se não estou enganado. John Aham. era a reserva de dele. João Paulo, exatamente. Era a reserva dele. Então o goleiro precisa de ritmo, precisa de confiança para poder ele voltar a ser e ser o goleiro que se espera. Qual é a questão? Qualquer goleiro que chegasse aqui seria titular no Bahia. Porque, primeiro, os goleiros do Bahia vivem um momento terrível. Terrível. Se você bota Ronaldo, ele fala. Se você bota Marcos Felipe, ele falha. Se você bota Danilo Fernandes, ele falha. Ponto. Certo? Então, assim, qualquer goleiro que chegue aqui, pela questão de tranquilidade, por vir de fora, por vir com frescor, né? Sem estar nessa confusão que está sendo ser goleiro do Bahia, seria titular. Ponto. Dito isso, mas João Paulo tá sem ritmo. Mas vai contratar um goleiro reserva que tá brigando para não cair. Velho, você tem que tirar isso do contexto e olhar para João Paulo como o grande goleiro que ele é. Me desculpe, aí é dizer que só pode contratar goleiro de Série A ou da Europa ou do que quer que seja para agarrar no Bahia. E futebol não é assim, velho. Você contrata, faz grandes contratações que não dão certo, faz outras apostas que dão certo. É você mapear o que tem de possibilidade no mercado. E por isso que eu digo, a escolha por João Paulo já poderia ter sido feita há muito mais tempo. Porque era uma escolha fácil, um bom goleiro que estava no banco. E digo mais, pode ser que o Bahia ainda continue procurando o goleiro. Pode ser. Sim, mas vai depender da atuação de João Paulo aqui, ele chegando. Porque a saída de Marcos Felipe talvez tenha feito toda a diferença para que o Bahia anunciasse João Paulo agora. Se João Paulo chegasse sem a saída de ninguém, todo mundo ia dizer, bom, isso. Fizemos uma boa contratação, mas ele vem com cara de reposição pela saída de Marcos Felipe. Isso. E vai justamente casar com o que eu falei ontem, que a saída de Marcos Felipe ajudou nesse anseio da torcida de ser saciada pela chegada de um goleiro. Exatamente. Porque, me desculpe, com todo o respeito ao profissional, não é um goleiro Ronaldo que tá chegando. Não é. Sabe? É João Paulo, que é muito bom goleiro. E assim... Ronaldo veio repor o terceiro goleiro do Bahia, velho. Ronaldo veio repor o terceiro goleiro do Bahia. E aí, vamos lá. Foi Denis Júnior. Quando o Denis foi emprestado para a Ferroviária. Mas vamos lá. Vamos olhar agora essa vinda de João Paulo para o Bahia, mas sobre um outro prisma. Sobre o contexto da saída de Marcos Felipe. Sim. Imagine o torcedor do Eyüpspor, que bateu na trave das competições europeias. Peraí, meu time tá contratando um goleiro que tá no banco porque tá falhando para suprir a saída de um cara que foi bem nas últimas temporadas e que ganhou projeção não à toa, saiu do futebol turco para ir pro Lille, é um degrau acima, evidentemente. E eu tô contratando um goleiro que tá na reserva, mesmo o Bahia sendo o quarto colocado. Como é que vai ser a recepção do torcedor do time da Turquia com relação a Marcos Felipe? Então repare. Aspas, tradução para turco, abane seu carvão molhado, mas essa aí mesmo. Do ponto de vista do torcedor do Bahia, que todo mundo tava dizendo, eu pago o Uber, eu pago a passagem, eu vou levar no aeroporto. O torcedor deve estar olhando assim, pô, esse cara tá no banco, mas acho que o meu time pode ter feito uma boa aquisição. Porque o cara tava titular, ó, vai olhar pro Bahia na quarta posição da Série A e vai dizer, o meu time contratou um goleiro, quero titular até então, do quarto colocado da Liga Brasileira. É isso aí. Então os caras de lá estão olhando a contratação de Marcos Felipe, possivelmente, com bons olhos. Aí quando você muda o contexto para o torcedor do Bahia, que está contratando reserva de um time que hoje está na 14ª, 15ª posição, que é o Santos, eu entendo o torcedor que vê João Paulo com maus olhos. Mas, velho, você tem que tirar o contexto da contratação, do fato dele ser reserva do Santos agora, porque eu também olho o João Paulo com bons olhos para chegar aqui e ser titular do Bahia por tudo aquilo que eu acabei de falar, principalmente por ele chegar fora do furacão que é ser goleiro do Bahia hoje. E tem um detalhe, viu? O Santos, gente, apesar de toda a crise técnica, esportiva e até financeira, gastou os tubos nas janelas de contratação desde o início do ano e não mexeu no gol. Por entender que você tem Brazão e João Paulo, dois bons goleiros. Então, a saída de João Paulo, se o goleiro fosse uma posição que você tivesse mais revezamento naturalmente, o João Paulo estaria jogando com frequência no Santos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, a saída do Marcos Felipe... Pedro, você me perguntou há 2 dias ou foi ontem, se quando o Marcos Felipe tiver a proposta, se eu venderia o Marcos Felipe, foi o que eu disse pra você. Sem um goleiro, não. Não vendo. Certo, o Bahia vai anunciar João Paulo. Você venderia o Marcos Felipe? Agora. Esse é o ponto. Sim. Agora. Chegou o João Paulo. Tá perto de ser anunciado. Não é só uma catombe aí. Tá perto de ser anunciado. Marcos Felipe já tá no aeroporto. Beleza, velho.
não vou entrar nessa, leva no aeroporto, não é isso, não estou tratando com desrespeito, despachar, nada disso. Estou dizendo que com a chegada de João Paulo, tenho conforto para dizer que o Bahia pode negociar o Marcos Felipe. Porque para mim, na dividida, na reposição, e eu vou dizer algo aqui polêmico e provavelmente vai provocar algumas discordâncias, se não muitas. Naquele momento, a saída do Denis Júnior para a chegada do Ronaldo, a reposição foi para cima. Porque era vaga de terceiro goleiro. Exato. Ok. Nesse momento, a reposição do Bahia é para cima de novo. O Bahia pode até agora não ter trazido o seu estandarte do gol. Como trouxe o Everton Ribeiro como estandarte do campo, Perfeito, da bola sim. rolando. Da camisa 10, Da camisa 10. O Bahia não trouxe o seu estandarte do gol. Mas na reposição, o Bahia subiu de patamar de novo. Então, eu tô olhando para esse viés e não é uma coisa... não, velho. Dá a sensação que o Bahia fracassou. Dá a sensação que o Bahia quis algo que não conseguiu trazer. Mas, se a gente se abstrai desse processo, da demora e do que o Bahia buscou, o tempo que passou negociando com o Patrick Sequeira, e olha, pro que tem de concreto, tá saindo o Marcos Felipe, tá chegando o João Paulo, a transação é ótima. Sim. A transação é ótima. O Bahia tem um ganho técnico. E isso que você falou é muito importante. Chega um cara, velho, cuca fresca, sem esse histórico que tá, aspas, perseguindo os goleiros do Bahia e a torcida do Bahia, sim, que é a sequência de falhas de quem tá na meta. Pra mim, o movimento pro Bahia é bom. Entendo a frustração do torcedor, a irritação, a sensação de que houve um fracasso, uma falha. É natural, há bons argumentos pra isso. Mas o meu prisma é o seguinte: o Bahia sai de um goleiro como Marcos Felipe pra ter um goleiro como João Paulo. No meu entendimento, Pedro, o ganho é evidente. Jorge aqui no nosso canal do WhatsApp de membros, inclusive você que é litrão e open bar, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 719-8277-4545. Mande a comprovação que você é membro litrão ou open bar. Se você quiser fazer parte, evidentemente, do nosso canal de WhatsApp, porque a resenha aqui tá rolando solta. O Jorge tá aqui dizendo, ó, lembrando que Brazão foi vendido para o Parma e depois para a Inter de Milão com 18 anos por 6 milhões de euros, mas não rendeu lá. Velho, acontece, Gabigol também não rendeu no Benfica, não rendeu na Inter de Milão e foi o maior jogador da história do Flamengo. Maior, entre aspas, viu, gente? Artilheiro, ganhou título. Não tô tirando o Zico da posição dele, não. Porque... Mas tem gente que coloca Gabigol na história do Flamengo... Na prateleira do Zico. Ali, exatamente. Né, com o Zico ainda acima, evidentemente, mas com o Gabriel ali. E outra coisa, só pra fechar essa discussão, eu acho justo essa... Não comparar ele com o Zico, mas colocar ele lá em cima na história do Flamengo, sem dúvida alguma. O cara ferrou em 3 finais de Libertadores só. Aí, Rafael Carneiro, beijo pra você, Rafa, tá aqui dizendo, vou até resumir um pouco sua mensagem, ele falou aqui, ó, que pro Bahia, nesse momento, não cabe mais as apostas que eram feitas antes. Nomes procurados são outros, estão em outras prateleiras. Pode até ter dinheiro para pensar nisso, mas ainda talvez não seja esportivamente atrativo para ser prioridade para esses jogadores que o Bahia buscou. E a saída, se provar esportivamente, ter mais anos lá em cima para se consolidar, virá atrativo. Que aí os jogadores vão aceitar vir mais para o Bahia. Ou então vou ter que derramar muito mais dinheiro. Porque aí, pegando o que Rafa falou sobre Everton Ribeiro, sim, quando o Everton veio para cá, todo mundo disse o quê? Vai roubar o Bahia, não quer mais nada, vai se aposentar. E para o Bahia tirar Everton Ribeiro, mesmo da condição de reserva do Flamengo, o Bahia teve que pagar uma grana gigante. Só que Everton Ribeiro no Bahia tá jogando muita bola e foi uma contratação que se mostrou evidentemente acertada quando foi feita e mais acertada ainda com o desempenho esportivo, né, de Everton Ribeiro. Então, assim, é como você falou, Cássio, o Bahia pula de patamar, talvez pelo contexto o torcedor fique um tanto quanto ressabiado, mas esse mesmo João Paulo, se fosse contratado no ano passado, o torcedor ia buscar no aeroporto, agora ele vai ter que, evidentemente, mostrar para que veio, fechar o gol do Bahia para poder acabar com qualquer possibilidade de frustração do torcedor do Bahia com essa contratação. E aí tem duas mensagens que eu quero ler aqui. Uma é do Eric Cerqueira, né, que ele fala: Zico não rendeu na Itália também. Zico, na Udinese, se não estou enganado, ele fez bastante gol, tá? Mas talvez porque projetava, e eu entendo o que você está querendo dizer, realmente existem situações. Não quer dizer que um jogador que sai qualificado do Brasil, bate no exterior, não resolve, volta pro Brasil, não é um jogador qualificado, pelo amor de Deus. Só o fato de ter ido já mostra que é diferenciado. E aqui, o Bruno Acosta, um abraço pra ele, que ele falou o seguinte: não concordo que o JP chega sem pressão. Pelo contrário, ele chega com a carga negativa dos atuais e uma expectativa gigante sobre ele. Pressão total. Mas a gente não falou de pressão.
Quem vai jogar no Bahia tem pressão. Ele jogar no Santos, tem pressão. A questão toda é o seguinte. Sabe a lógica de que você chega para ser a solução e não o problema? É isso que está acontecendo. Os goleiros do Bahia hoje, quando eles entram em campo, eles não entram em campo, os que estão no Bahia até hoje, pelo menos oficialmente, eles não entram em campo como solução, eles entram como o problema. É a mesma lógica de um técnico que está desgastado. Quando ele sai, que chega um novo, o novo chega, todo esse passivo não é dele. Exato. Então isso não é tira pressão. Você acha que Carpini chegou pressionado no Juventude? Não. Ganhou a primeira. Isso. Fábio Carilli não chegou pressionado aqui. Não, o passivo não é dele. Então o que a gente quer dizer não é que ele não vai ter pressão. Ele vai ter pressão, mas ele chega com a cabeça boa. O problema que está criado no Bahia não foi criado pelo João Paulo. Então, nesse momento, ele chega, no mínimo, empatado. E pode virar a solução. Problema, nesse momento, ele não vai virar. Porque esse passivo não é dele. Então é essa questão que a gente está dizendo da cabeça fresca.